Devo conceder um dom a ela. Antes do pôr do sol, no seu aniversário de 16 anos, ela cairá num sono profundo! Tolinha curiosa. Traga ela pra mim. Sei que está aí. Não tenha medo. Não tenho medo. Apareça. Aí o medo será seu. As outras fadas voam. Por que você não? Eu já tive asas, mas elas foram roubadas pelo seu pai. Há maldade neste mundo. Ódio e vingança. Peguem-na. Convoco os que vivem nas sombras. Lutem comigo! É verdade? Você é a Malévola? Para Marta. Marta, diz o ditado que praga de mãe pega. A praga da Malévola exemplifica isto. Como lidar com as profecias, as pragas que às vezes, sem querer, colocamos nas pessoas, inclusive nos nossos filhos? Bom, na verdade a praga só pega se a pessoa entrar em sintonia com aquela vibração. Veja o caso aí da história, né? A Malévola fez uma praga com relação a uma criança, a princesa Aurora, que desde o berço era um espírito dócil, era um espírito alegre, não tinha medo dela, da aparência dela, apesar da vibração, digamos assim, negativa dela. E ela foi educada por aquelas fadas que eram pessoas boas, por isso que eram chamadas fadas, mas muito inconsequentes, muito superficiais, muito pensando em si mesma, cada um nos seus interesses próprios. Na verdade, quem educou mesmo a Malévola, a Aurora, foi a Malévola e aquele corvo. Até ali, as coisas básicas, negligenciadas pelas fadas, espíritos bons, mas espíritos muito simples, porque muito superficiais. Até a alimentação, como foi. Então, a praga, o que é efetivamente a praga? A praga, ela se resume numa poderosa vibração, uma emissão poderosa de uma vibração, por força da vontade, pelo poder da vontade. É um sentimento, é uma emoção tão forte que é direcionada para uma pessoa, para alguém, e que se a pessoa entrar naquela faixa de sintonia, se ela sintonizar com aquela vibração, ou com aquele sentimento, ou com aquela emoção que aquela praga ou aquela maldição está transmitindo, ela será atingida, obviamente que será atingida. Então, o pai da Aurora foi atingido, porque ele já era um espírito inferior, mais inferior, que não foi leal, e foi traidor por ambição, por querer riqueza, por querer poder. Mas a Aurora nunca foi atingida, apesar de ser criada, educada por um espírito que supostamente, aqui na história, é malévolo. Então a praga, ela só pega, a maldição só pega se nós entrarmos na sintonia. E como é que nós, pessoas comuns,
poderemos evitar entrar na sintonia? Orar, ter bons pensamentos e, sobretudo, uma coisa que aparece mais no final com a Malévola, o perdão. Obrigado, Marta. Mais uma vez, a pergunta é: o que é o destino? Ele existe? Naturalmente, sabemos todos que antes de voltar à Terra, em nossas múltiplas vidas, organizamos o que é possível nos nossos anseios, no desejo de mudança, naquilo que nós precisamos transformar. Mas os espíritos também nos recordam que todos os dias nós podemos modificar o nosso destino para melhor ou para pior. Dizem que há pessoas que estão, apesar de todas as lutas na Terra, transformando a Terra num céu, pelas atitudes nobres e dignas. E há outras que já vivem o inferno, que elas não vão encontrar do lado de lá, porque já vive dentro delas. E o príncipe, na verdade, desde o momento que ele corta as asas da Malévola e rompe todo um positivo que ela possuía, inclusive o sentimento dela por ele vai para o inferno. Porque ele se casa com uma pessoa que não significava nada para ele, ele se introjeta, vejam a loucura, ele vai para uma poltrona para conversar com as asas que ele manteve presas durante aquele tempo todo. E o extraordinário é pensar nisso. Quantas vezes nos apaixonamos e a pessoa que nós amamos tanto corta as nossas asas e nos impede de voar. E diz, você não é nada. Imagine, se não fosse eu, você estaria sozinha. Imagine, que bobagem, isso não vai dar certo. Eu acho simbólico demais quando ela fica sem as asas. Porque ela não pode voar. E ela precisa do corvo, que por sinal é uma simpatia, para agir, para enxergar do alto. E é impressionante quando ele está indo embora com as asas dela e escuta o grito dela. É muito simbólico. Não é? O grito dela de estar sem as asas e, portanto, com o poder dela transformado, porque ela era uma fada, ela tinha um amor, uma coisa positiva, uma vibração única, e ela entregou o amor dela para ele e, de repente, ela faz tudo ao contrário. Aquele rompimento foi tão terrível que ela se volta para o contrário, que é para o mal. E quantos dos nossos adversários que reencontramos não nos amavam com toda sinceridade e traídos por nós, tornam-se nossos adversários. Porque nós cortamos as asas, até que nós possamos devolvê-las, eles nos criam problema. Porque nós os ferimos e temos que consertar. Okay. Geraldo, aqui uma pergunta interessante. Por que a vingança parece fazer tão bem? Ave. Enquanto a gente se associa com o mal, a gente parece se envolver numa alegria temporária, numa satisfação ilusória, e a gente acaba se enganando muito em processos de emoção, de sentimentos, que depois vão nos levando para uma verdadeira infelicidade. Porque a gente não se sente efetivamente bem. A vingança, constituindo a vindita, quando nós temos uma raiva, um ódio, e a gente acaba tramando, por exemplo, não é, uma resposta negativa ou uma cobrança com as próprias mãos, querendo fazer justiça diante de alguém que nos ofendeu, nos magoou, nos feriu, é extremamente negativo para aquele que comete essa ação, para o agente da vingança, porque esse sentimento, essa emoção vai acompanhá-lo enquanto ele estiver alimentando isso e vai sofrer as consequências. A doutrina espírita nos explica que os processos obsessivos se dão geralmente em decorrência de um amor mal resolvido que temporariamente se transforma num ódio e vem a vingança, o desejo de se cobrar, de fazer justiça, e há todo um vínculo, uma relação que se estabelece através até das chamadas encarnações, as vidas sucessivas, para que possa encontrar o caminho verdadeiro do amor.
Até lá se sofre muito. Então, essa alegria é apenas temporária, é uma ilusão. Quando a gente conhece o bem, nós nos envolvemos com ele e a gente aprende quanto o bem é prazeroso, mas não é aquele prazer que passa, é o prazer que continua sempre, porque aí nós estaremos sintonizados e alinhados com os desígnios divinos no cumprimento das nossas ações. Muito bom. Com relação a esse bem tão citado aí pelo que o Geraldo destacou, nós temos no livro A Gênese, no capítulo 3, se não me engano, a questão do bem e do mal, muito bem comentada por Kardec, e que a gente nós convidamos para todos fazer uma leitura após o debate. É só que complementando o que o Mano Roberto está falando, exatamente Kardec vai explicar para nós que a origem do bem e do mal, assim como vai fazer lá em Obras Póstumas, quando vai falar também do orgulho e do egoísmo, que a origem do mal, assim como a origem do egoísmo e do orgulho, é o interesse pessoal exacerbado. Então, toda vez que a gente exagera no instinto de conservação, nós passamos dos nossos limites, a gente acaba gerando o egoísmo, o orgulho e produzimos o mal. O mal não é uma criação divina, é uma criação humana. Por isso é temporário. Por isso ele deixa de existir a partir do momento que nós não o alimentamos mais. Diferentemente do bem, que é divino, então existe, independentemente da nossa vontade. É claro que se a gente se associa ao bem, muito melhor para todos nós, né? Marta, por que é tão difícil para o ser humano aceitar, sustentar o desconforto de uma traição? Com relação a este fato, qual a visão da doutrina espírita? A traição é um ato de deslealdade, uma perda de confiança. Quando nós confiamos em alguém, nós entregamos, nós nos colocamos à mercê dessa pessoa, nós abrimos nosso coração, nós expomos a essa pessoa a nossa alma. Então, se há uma traição, dói profundamente, porque duas coisas de imediato vão acontecer. É um ato contrário à lealdade e à perda de confiança. Eu acredito particularmente que a perda da confiança é mais doloroso. Não confiar em alguém ou ficar sempre de vigilância, atento, esperando que a pessoa apunhale, ou que fale mal, ou por atos, palavras, ou por pensamentos, é uma coisa que realmente traz uma insegurança, nos traz uma fragilidade, por isso que dói muito. Dói porque atinge o âmago do nosso ser. Nós somos feridos. A Maíse falou com muita propriedade de cortar as asas. Como espíritos em processo de evolução, muitas vezes nós precisamos ter as asas cortadas. Agora, como nós reagimos a isso é que mostra o nosso propósito de querer nos tornar melhores ou ficar patinando na lama ou naquele ponto que nós nos encontramos. Às vezes uma pessoa, alguém muito próximo, e geralmente quem nos trai é alguém que se aproxima a nós. A pessoa que está longe não trai. É aquele que convive conosco, aquele que conhece as nossas fragilidades e os nossos pontos fortes, que conhece as nossas fraquezas. Então, a pessoa que nos trai é aquela que geralmente é um elemento da família ou do círculo de amizade muito próximo, por isso que dói. Mas nós podemos, com essa asa cortada, abatidas por esse contexto, nos tornar mais fortes. Não temos asas, mas podemos engrossar o couro, ficar mais resistente ao mal, ser mais precavido, ser mais prudente.
fazer escolhas mais acertadas e não sair atirando aí como uma metralhadora giratória. Então, dói porque a doutrina espírita fala, se alguém te ofendeu, perdoe. Se vai fazer uma oferta, uma oferenda, pedir a Deus, orar, antes vai e reconcilia com teu adversário. Primeiro vai e reconcilia. Acabe as mágoas, neutralize essas vibrações. Aí, havendo perdão, compreendendo que o outro que traiu, na verdade, ele não traiu a mim, ele traiu a si próprio. Porque cedo ou tarde ele vai ter que responder pelos seus atos. Ele vai ter ação e reação. Isso volta pelo bem que nós fazemos, volta para nós. Assim como o mal que a gente faz, volta para nós. Francisco de Assis já era sábio. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é amando que se é amado. Então a doutrina espírita explica exatamente. Alguém te magoou, alguém te traiu, procura sair desse clima de vibração inferior, levante a cabeça como se estivesse saindo de dentro de uma água suja, respire ar puro, ore, entregue por conta de Deus, da vida, a vida vai educar aquela pessoa. E perdoe. E vai chegar um momento tal na vida que não é só o perdão. Nós vamos ter a oportunidade de fazer o bem para aquele que nos magoou. Aí sim, nós saímos de um patamar mais inferior e vamos para um outro melhor. Muito obrigado, Marta. Ele fez uma lembrança muito interessante, né? Nós precisamos todos os dias da oração. A oração nos fortalece e nos ajuda a sair daquele mar de lamas que muitas vezes nos encontramos. Maís, uma pergunta muito gostosa de responder. Olha só. Diga. É feito por uma criança, viu? Beatriz. Falou assim, qual é a moral da história? A moral da história é que nós não sabíamos de nada. Todo mundo acreditando numa história e a história era outra. Na verdade, é interessante demais perceber que, e bonito também no filme, perceber que aquela que considerávamos a inimiga, a malvada, tinha sentimentos dentro de si que despertaram no momento em que ela viu a criança pela primeira vez. A criança ria para ela, recém-nascida, bebezinha, e ela chamava de praga, tentar lutar contra aqueles sentimentos, sem falar que ela tinha sido apaixonada pelo pai daquela criança. Aquela criança poderia ser dela. Então é óbvio que esses sentimentos todos existiam e acabaram prevalecendo. O sentimento bom de amor que ela lutou para não ter pela menina, mas que acabou tendo. Então, eu estava vendo assim, eu fiquei encantada de ver essa mesa aqui, em que existem 3 evoluções e eu. Porque, vendo os comentários tão felizes deles, me lembrei que realmente hoje, pela nossa consciência, pelo conhecimento da doutrina que nos abençoa, se nos vingamos, ou se pensamos em vingança, não nos sentimos bem. Como ela começou a não se sentir bem, e ela quis voltar atrás, ela quis tirar a maldição, mas não podia. E é fantástico o momento em que ela chega naquele batizado, olha nos olhos daquele homem que ela tinha amado e diz, well. E aí ele já estremece, porque ele sabia, de todo mundo que estava ali, ele sabia que ele tinha cortado as asas dela. Então, garanto que hoje nós morreríamos, jamais nos vingaríamos, mas em outras vidas deve ter sido ótimo a gente se vingar. A gente deve ter aproveitado, porque a pessoa mereceu. Só que depois nós aprendemos que aquilo volta contra nós. E veja que no final, quando ela se lança sobre ele, ela vai estrangulá-lo, ela olha para ele e ainda prevalece o sentimento que um dia ela tinha tido. E ela diz, acabou. Mas ele não queria terminar, ele queria acabar com ela mesmo. Então ele pega ela pelas pernas e é aí que eles se jogam e ele acaba caindo. Mas ela ia deixá-lo vivo, porque ela percebeu a inutilidade daquele sentimento bom que ela tinha tido por um homem que não valia nada. É ou não é? Tá certo.
Ou infeliz, né? Não nos representou muito bem, né, Geraldo? Nós temos aqui, vamos juntar duas perguntas em uma só, Geraldo. A primeira diz o seguinte: existe alma gêmea? Seria o amor verdadeiro? E a segunda diz: em um mundo de provas e expiações, cheio de espíritos imperfeitos, existe um amor verdadeiro? Quer que repete? Deu para pegar. O amor verdadeiro, ele sempre existe. A questão é se nós estamos preparados para vivenciá-lo. Como nós somos criaturas divinas, nós somos seres que fomos criados já com uma partícula, com uma centelha, com Deus dentro de nós. E a gente vai alimentar esse sentimento por meio da nossa vontade, do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio. Quando nós somos criados, nós podemos tender tanto para o bem quanto para o mal. Agora, vai depender exatamente das escolhas que nós fazemos. A questão do amor é desenvolvido ao longo das experiências. Nós vamos aprendendo a amar. É tão interessante que Emmanuel, no livro Roteiro, coloca um capítulo chamado Senda Evolutiva, dizendo que da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à razão ou à inteligência, e da inteligência ao discernimento, são séculos e séculos de trajetória evolutiva. Imagina quanto tempo a gente não leva para poder elaborar esses sentimentos todos e aprendermos a amar o nosso semelhante. Alma gêmea existe? Na nossa realidade, a gente sabe que estamos muito mais próximos de almas algemas, não é? Já não é novidade para ninguém, graças a Deus, que nós temos, né, os nossos companheiros, nossas companheiras, aqueles, né, com quem a gente acaba se encantando e depois continua se encantando cada vez mais, não é isso? Então nós vamos aprendendo a amar. A gente vai se vinculando, vai se prendendo, nem sempre com laços assim, digamos, tão fáceis de serem estabelecidos, às vezes com bastante desentendimento, até a gente ir aparando as arestas. Vamos trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções e gradativamente a gente vai conquistando virtudes. Então a alma gêmea existe. É interessante, Emmanuel coloca a respeito de alma gêmea, quando ele fala da sua própria trajetória. Quem sente esse amor verdadeiro mesmo vai compreender que nós nos afinizamos com determinados grupos de espíritos por simpatia, por empatia que se estabelece, pela caridade, por um amor que se fortalece cada vez mais. Isso pode acontecer de um espírito para outro em especial, sem significar as chamadas metades eternas, como o Livro dos Espíritos coloca com clareza quando Kardec pergunta, né, se os espíritos são criados, então, incompletos ou são criados meio a meio e depois precisam de dois para se completarem. Evidentemente, não é dessa maneira que se entende alma gêmea. E a gente precisa aprofundar a questão. Quem quiser ler mais a respeito, existe um livro chamado Os Caminhos do Amor, de Dalva Silva Souza, em que ela desenvolve essa teoria da alma gêmea, tomando exatamente o fundamento em Emmanuel, que é muito interessante, evidentemente, no Livro dos Espíritos, para a gente conhecer um pouco mais profundamente. Mano, eu não sei se eu respondi a segunda. A segunda, se existe o amor verdadeiro. Certo. Está respondido? Obrigado. Inclusive, só lembrando, esse livro que você citou da Dalva, uma publicação da FEB, Nos Caminhos do Amor, é uma das melhores explicações, assim, que eu achei muito completa, muito interessante, da Dalva sobre a questão das almas gêmeas. Então, mais uma oportunidade de a gente conhecer este conceito, este assunto, né? Marta, por que a humanidade está transitando tão fortemente nas polaridades? Porque a humanidade está transitando tão fortemente nas polaridades. Uma pergunta bem genérica. Mas se nós formos analisar, é um trânsito. Nós estamos
num momento de transição planetária. É um trânsito. O mal e o bem. A raiva, a alegria. A luz, as trevas e a luz. A enfermidade e a cura. Nós temos, inclusive, uma polaridade, né? Inclusive de outras naturezas. Natureza sexual, de uma série de coisas. É característica deste momento evolutivo que nós estamos vivendo, que nós não sabemos quanto tempo vai durar. Sabemos mais ou menos quando começou, porque lá em A Gênesis fala que há um século mais ou menos antes da codificação estava iniciando a transição. Agora, que seria na época do iluminismo, do século XVIII, melhor dizer. Então, a partir daí, nós iniciamos um processo de transição. Então, hoje, o dia de hoje, dia 11 de setembro, em especial, nós nos recordamos que há 14 anos houve um atentado terrorista nos Estados Unidos, lá nas Torres Gêmeas, que não existe mais, 14 anos atrás. Então, isso é uma polaridade. Quer dizer, um grupo de pessoas que entenderam com raiva, com mágoa, com ódio, provocou aquela catástrofe que hoje a nação americana lembra, e em todas as redes sociais falam do assunto. Então, essa polaridade é importante porque nós ainda, em termos de evolução, espíritos a caminho da evolução, nós não conseguimos sair de um estágio, por exemplo, espírito inferior, e nós não conseguimos transitar pelos diversos degraus. Nós damos algo nos magoou, nós queremos ferir, pulamos para o outro extremo, saímos de um extremo para outro. Nós não conseguimos, nós não nos damos a chance de fazer a coisa de uma maneira gradual, sem violência pessoal. Então é por isso que há uma polaridade. Nossa nação foi perseguida, nosso povo foi oprimido pelos Estados Unidos da América, então tem uma reação, cai no outro extremo. Então, é dessa maneira que a humanidade está passando, que é uma transição. Mas vai chegar um momento que nós vamos recuar e vamos começar a buscar talvez o caminho do meio. Ser mais pacíficos, ser mais observadores, ser mais tolerantes, porque todos nós, sem exceção, inclusive a gente vê aqui no filme, fazendo uma ligação com o filme, nós fomos criados por um ato de amor. A criação divina é um ato de amor. Então, se quem nos criou é o amor supremo, nós temos a chama divina dentro de nós. Nós não somos maus. Nós somos espíritos que temos que trabalhar para nos tornarmos seres melhores. Isso é um processo. E nesses processos, há os extremos. A Revolução Francesa do século XVIII, que segundo os espíritos começou ali a transição, o que cantou no final? O que estava cantando no final? A guilhotina. O radicalismo, a polarização. Quem não estivesse de acordo com aquelas ideias. Então, até nós conseguirmos ter uma certa maturidade espiritual, um certo discernimento, Bezerra de Menezes fala na palavra discernimento, nós vamos ficar nessa gangorra. Ora estamos embaixo, ora pulamos para o outro extremo, até que nós vamos sair dessa transição, né? Entrarmos no mundo melhor, em que o bem e o mal estão em equilíbrio. O bem e o mundo de regeneração. Bem e mal estão em equilíbrio, apesar do mal existir, e devemos, para encerrar, considerar o mal não como uma coisa ruim, mas aquele conceito que está no Livro dos Espíritos, como ignorância. Por nós ignorarmos as consequências dos nossos atos, nós provamos do que se chama o mal.
A partir do momento que nós somos mais esclarecidos, nossa inteligência mais aprimorada, segundo Emmanuel, nós passamos a fazer escolhas mais acertadas. Esclarecido, escolhas mais acertadas, espírito mais feliz. É isso aí. Obrigado. Nos relata Mateus, mas que Jesus foi questionado pelo seu discípulo: quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? Até 7 vezes? E o Cristo respondeu, não somente 7, mas 70 vezes 7. E a pergunta aqui são 2 em uma só, sobre o perdão. Como exercitar o perdão no dia a dia? E a segunda pergunta que nós estamos juntando é: como perdoar um grande amor? Como se afastar desse amor que você sabe que vai te machucar? Lindo. E olha, isso resume a humanidade. Como se afastar de um amor que você já sabe que vai te machucar? E é claro que existe gente que não ama nunca porque não quer sofrer, mas vai sofrer do mesmo jeito. Aquela fronteira de espinhos que a Malévola cria não impediu só a entrada da vida lá de fora, mas tornou quem estava lá dentro ruim. A magia, a beleza, a cor deixou de existir. Tanto que quando ela traz a menina lá para dentro, ela mostra à menina o que era aquele lugar antes da amargura que o seu coração havia acumulado. Perdoar no dia a dia, eu acho que cada um tem a sua técnica. Mas talvez fosse bom, por exemplo, perceber que mesmo quando as pessoas nos magoam, nos ferem, ou não são aquilo que nós gostaríamos ou precisaríamos que elas sejam, elas nos tornam quem nós somos. Se nós começarmos a ver que problemas podem ser soluções para a nossa vida, que ao olhar para trás, aquilo que nos feriu, que se frustrou, nos fez fortes, ou nos fez, no mínimo, a pessoa que nós somos hoje, talvez dê para perdoar aqueles que nos provocaram, ou que vieram do nosso passado já com as armas na mão, nos recordando inconscientemente. Eu reencontrei alguém que eu quero ferir, que eu quero magoar, que eu não vou entender, porque eu não tenho essa compreensão, ou porque inconscientemente ela se recorda de que foi maltratada por nós em outra vida. Mas é óbvio que cada um de nós tem o seu próprio coração para analisar e o quanto de perdão nós já podemos dar, sabemos dar, conseguimos dar em todas as situações da nossa vida. Sabedores que nós somos todos de que não perdoar significará sempre reencontrar a pessoa. Acho que André Luiz pensava nisso quando disse, certa feita, no livro Instrumentos do Tempo, está lá a mensagem: a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Então, no fundo, nós hoje estamos reencontrando, até pela hora urgente que a Terra atravessa, e o nosso coração atravessa também, as lutas adiadas. A oportunidade é menor, mas elas ainda retornam para que nós possamos exercitar o nosso perdão e, portanto, ainda ampliar o nosso autoconhecimento. Obrigado, mas temos 2 perguntas que vamos juntar aqui para o Geraldo. Geraldo, é uma perguntinha danada, viu? Existe feitiço? Olha só, hein? E ainda mais, existe feitiço que realmente não pode ser quebrado? Feitiço pega? Olha as perguntas. Agora a segunda aqui. Uma vez que se arrependeu e quis revogar o feitiço, por que ela não conseguiu, no caso da Malévola? São 2 perguntas muito interessantes. Feitiço existe? Existe. Pode ser quebrado? Pode. O que é o feitiço? A Marta, que já estava colocando a respeito dessa questão de um presságio, ou aquela questão da gente ficar, às vezes, desejando mal para alguém, lançando esse feitiço, esse encantamento. Isso vai existir
na medida em que nós nos sintonizamos com aquele que está emitindo um tipo de vibração para nós. Se nós recebemos uma vibração negativa, prejudicial, e nos sintonizamos com essa vibração, naturalmente nós seremos influenciados por ela. Então nós conseguimos resistir a um encantamento, a um feitiço, com a nossa postura. Eu me lembro de um livro esoterista, mais assim no sentido espiritualista, em que o autor colocava uma técnica, em que ele dizia o seguinte: toda vez que ele entrava num ambiente e que sentia projetando-se alguma vibração negativa, ele colocava diante dele como se fosse um escudo para se proteger. E ele conta que certa feita ele subiu num ônibus, estava tomando um ônibus, e ao final do ônibus sentado ele viu uma figura, uma pessoa que emitiu vibrações muito sombrias para ele. E imediatamente ele colocou aquele escudo. Só que aí, num passo seguinte, ele dá uma outra dica para todos nós. Não só o escudo que vai nos proteger, mas nós também vamos projetar diante daquela emissão negativa que nos chega, emissão positiva. Diante dos fluidos sombrios, emitirmos fluidos luminosos. Então, se vem ondas negativas assim para nos prejudicar, a gente emite ondas positivas para ajudar. É um caminho para a gente sair desse, digamos, esse enredo todo e buscar a nossa melhoria, melhorando o outro. Então aí quebra qualquer encantamento, qualquer feitiço, porque a gente não se deixa influenciar. E a nossa vida é isso, é uma trajetória constante, é uma dicotomia entre o bem e o mal, ainda um tanto quanto maniqueísta, não é, que a gente vive devido ao nosso estado de imperfeição. Vai chegar um momento em que, como a Marta falou em termos do mundo de regeneração, já vai ter um equilíbrio entre o bem e o mal. Por ora, no nosso mundo, predomina o mal. Por isso que a gente chama tanta atenção, né, para essas questões ainda negativas, as coisas que são mais fortes, contundentes. Às vezes aquilo nos atrai. A gente tem que fazer todo um trabalho íntimo de preparação, de elevação, não para a gente se isolar. Estava lembrando ontem numa entrevista que a Maísa lembrou o ditado budista, né? O melhor caminho é o caminho do meio. Então, nem um extremo, nem outro. Então, essa polarização, por exemplo, que a gente às vezes se coloca, né, numa postura tão radical que acaba prejudicando. Então, nem de mais, nem de menos. A gente tem que ter o bom senso do discernimento do equilíbrio para a gente resgatar a nossa própria condição evolutiva. Muito bem, Geraldo. Obrigado. Agora uma perguntinha danada para a Marta também, viu, Marta? Por que a Malévola não se autorregenerou criando novas asas? Bom, quem foi que deu as asas para a Malévola? Foi a criação divina. Então não foi um ato da própria vontade dela. Mas, simbolicamente, ali tem uma representação que os nossos companheiros da área de psicologia adoram, que não é que eles estejam equivocados, estão muito corretos. Quando nós sofremos uma provação, uma expiação, quando nós somos submetidos a uma dor muito grande, nós temos o quê? Um trauma. Um trauma às vezes tão profundo, um trauma psicológico tão profundo, que tem pessoas que ficam cegas, que não conseguem andar, somatizam, vai para o corpo. Ela não poderia criar as asas dela novamente, porque ela estava sob um trauma, de uma mágoa profunda, porque ela foi traída, ela foi enganada. Na cabeça dela devia passar assim: eu nunca fiz nada para ele, desde o início que ele chegou aqui, eu tratei bem, depois ele me fez dormir e me adormeceu e depois cortou minhas asas. Então ela estava com raiva, ela estava magoada, ela estava ferida. Então, que tipo de emissão ela estava transmitindo? Emissões inferiores, vibrações inferiores. O espírito André Luiz usa uma expressão chamada ideoplastia, que Kardec chama de fotografia do pensamento, ou de criações mentais. Às vezes as nossas criações
são tão fortes, os nossos pensamentos são tão persistentes, nós ficamos batendo naquela tecla, pensando só aquilo. A gente dorme pensando naquilo, a gente acorda pensando naquilo, a gente dirige o carro pensando naquilo, vai para o trabalho, vem, todo mundo fica com aquela ideia fixa, que André Luiz chama de ideoplastia, de monoideísmo, você fica com aquela ideia. Essa ideia fixa cria à nossa volta, as ideias se materializam, tomam uma forma, ideoplastia, toma uma forma. São criações mentais que, segundo Kardec, pode ser até fotografado. Então, nós só emitimos isso, ideoplastias negativas. Nós não abrimos espaço para bons sentimentos. Mas o que foi que foi permitido a Malévola? Uma história muito bem bolada, né? Até a diferença. Não é o príncipe encantado que foi acordar a Aurora, foi ela mesma. Ela acompanhou o crescimento, ela viu a bondade, a ingenuidade, a pureza e foi se afeiçoando. Ela foi desmanchando, desmontando aquelas criações mentais. Ela foi desmontando, foi desmontando, foi desmontando. Tanto que não é uma asa que estava lá que iria colar nas costas dela. É porque ela, naquele momento final, por que as asas incorporou? Porque ela abriu espaço, ela destruiu aquelas criações mentais inferiores e abriu espaço para quê? Para o perdão. Ela perdoou. Ela amava tanto que ela fez com que a outra voltasse à vida. Não foi o príncipe encantado da história tradicional que nós conhecemos. O que ela fez? Ela fez uma ideoplastia positiva. Ela se envolveu numa vibração amorosa, tão poderosa, que ela criou asas para voar. Isso é simbólico. Para fechar esse raciocínio, eu tenho já ouvi por 2 ou 3 vezes um vídeo que está correndo aí nas redes sociais do Divaldo, em que o Divaldo, de uma maneira muito simples, ele coloca em prática, através muito lúcido, aquela ideia de Joana de Anjos, o amor em ação. Amor, ação, amor em ação. Ele diz o seguinte: você não se preocupa se alguém não gosta de você, se alguém te trai, se alguém é seu inimigo. Isso é secundário, porque até o Cristo teve quem não gostasse, quem traiu, quem não amava. O importante é que você goste da pessoa, que você não engane, que você não traia, que você não faça o mal, que você tenha amor. Pessoas que não gostam de você, pessoa que é seu inimigo, não tem importância, isso é secundário. Então você nota como é que é uma maneira de redirecionar o nosso pensamento. Eu sei que eu não agrado a todos, nós sabemos se o Cristo, que é o Cristo, não agradou. Eu sei que eu tenho inimigos, eu tenho pessoas que não me simpatizam comigo, e daí? Como diz o Divaldo, isso é secundário. Mas vamos colocar o amor em ação. Eu gosto das pessoas, eu perdoo as pessoas, eu sou sincera com as pessoas. É o que nós fazemos. São as nossas construções mentais que no final vão nos dar asas para voar. Obrigado, Marta. Vamos aqui para a última pergunta e depois nós vamos abrir para as considerações finais de cada um. Maíse, para você. A pergunta aqui de um romântico ou de uma romântica, não sei, né? Diz o seguinte: o verdadeiro amor pode chegar ainda montado num cavalo? Mas tem a segunda parte da pergunta aqui, essa aqui é uma colocação interessante. O que a doutrina espírita pode nos dizer, nos alertar sobre a falta de amor no planeta? A falta de amor do planeta é tudo isso que nós estamos vendo acontecer. Eu me recordo, há 15 anos atrás, minhas irmãs me ligaram e disseram assim: você está com a televisão ligada? Eu falei: não, liga que o mundo está acabando. Aí quando eu liguei, estava o segundo avião atingindo as Torres Gêmeas. E eu pensei, naquele pensamento espírita que a gente tem: agora vai todo mundo se sentar, depois dessa tragédia toda, vamos rever tudo e uma nova humanidade vai surgir. E aconteceu exatamente o contrário.
Então, eu acho que a falta de amor é consequência para todos nós, porque as energias são muito difíceis, o deboche dos bons sentimentos é enorme, e é claro que nós precisamos nadar contra essa corrente. Imaginar que, ainda que nos tenham arrancado as asas, elas estão em algum lugar esperando por nós. E, infelizmente, hoje acredito que nós não vamos encontrar, nós meninas da plateia, um príncipe num cavalo, né? Talvez ele venha a pé, talvez ele venha se arrastando, talvez ele venha anônimo. Você olha e nunca imaginou que aquele é o príncipe. Mas a verdade é que vira um príncipe simplesmente quando você ama. Cansei de conhecer gente que me apresentava o namorado e dizia: mas ele não tem os olhos verdes lindos? Eu olhava e dizia: gente, o olho do menino é preto. Mas eu não tinha coragem, porque ela sabia que o olho era verde. Porque é uma questão de apaixonar-se. Então eu tenho certeza que, surgindo uma pessoa na sua vida, tenha certeza, ela virá em 10 cavalos quando você se sentir apaixonado. Ou se ela não tiver de cavalo, você nem vai reparar que ela estava sem cavalo. Porque o amor faz isso. Nós dulcificamos aquele ser, e o importante é depois passar a amá-lo com realidade. Porque, me lembro de Emmanuel, as pessoas iam se queixar para o Chico de tudo e mais alguma coisa. E ele dizia sempre, quando a pessoa contava: Chico, como eu me decepcionei, como eu me desiludi. Emmanuel era curto e grosso. Só se desilude quem se iludiu. Era a frase dele. E é a pura verdade. Por isso, viver a realidade dos sentimentos, nos conhecendo, conhecendo o outro, doando o nosso melhor, e é óbvio, esperando do outro o melhor, ainda é o caminho que vai nos aperfeiçoar, que vai nos fazer reencontrar o nosso passado em forma de presente da maneira mais equilibrada possível. Eu desejo, sinceramente, e não é praga, que todos nós, em algum momento da vida, possamos encontrar esse amor, mesmo que seja para não ser amado, porque isso, o amor não amado também ensina muito, e nós precisamos às vezes vivenciá-lo para depois valorizar os nossos próprios sentimentos. Não é praga, mas é um bom feitiço, né? Hã? Um feitiço bom, né? Pois é, olha, para falar sobre feitiço e do filme ou fora do filme, levaríamos à noite, porque os processos hipnóticos das entidades sofredoras sobre encarnados, ou entre elas mesmas, ou os que nós provocamos em vidas passadas, nas pessoas que queríamos influenciar, dá uma noite de palestra. Então é importante saber que as energias existem sim, elas serão aperfeiçoadas ou não, positivas ou não, claro, sempre conduzidas pela nossa vontade, pelo nosso coração. Obrigado, Maísa. Agora nós vamos passar para as considerações finais e vamos daqui para lá, a gente vai descansando, e vamos pegar aqui a Marta. Marta, por favor, aí você tem alguns minutos para fazer esse fechamento na sua ótica em relação ao filme e aos pontos comentados, por favor. Bom, nós estamos fazendo, realizando um trabalho em cima de um filme, né, que nós vimos. Quais são os sentimentos que nós pensamos do filme? Então, a primeira coisa, nós vemos assim, de uma maneira ampla, a luta entre o bem e o mal. Na cara isso aí, essa eterna luta entre o bem e o mal, essa polaridade, como foi utilizada a palavra aqui. Mas o filme começa num lugar bonito, tudo é florido, os seres da natureza, os dois mundos, o mundo dos elementais, o mundo espiritual e nós aqui. Então você vê toda a beleza, a harmonia, uma pessoa, depois você vê que aparece alguém, houve bondade, no caso da Malévola, tudo aquilo ali, a bondade, as fadinhas lá, pulando, saltitando, sem pensar muito na realidade. Mas nós vamos perceber também na película, no filme, que há o quê? Há também a ambição. Eu quero ficar lá, o menino era garoto ainda, eu quero ir lá. O desejo de poder, porque o castelo, apesar de toda aquela beleza, a água, a floresta,
mas ele não penetrou, o espírito dele era um espírito imperfeito, ele queria o poder, ele queria o destaque, ele queria a posição, o posto de mando. Aí a armadilha dele, com ele mesmo, começou cedo. A ambição depois, como diz aqui a Maria, casou com a pessoa, chegou, cortou as asas, houve mágoa, houve ódio, vingança, maldição. Então, essas batalhas, esses combates, todos, até um desfecho final, que nós vimos. Mas eu queria destacar aqui uma personalidade que foi pouco destacada. Esse menino que queria o castelo, que queria morar no castelo, que se tornou o rei desse castelo, às custas de ações inferiores, né? Ele se vendeu o seu espírito, e para poder alcançar, para ser o rei, para ser o monarca. Destruiu, teve uma onda de destruição, não mediu, foi inconsequente, não mediu as consequências dos atos dele, depois ele caiu numa solidão. Então a gente pensa assim, será que a Malévola era pior que os personagens? Não. A Malévola, naquele momento que sofreu, passou e tudo, ela, no final, ela melhorou, mas ele ainda teria que voltar, talvez, de muitas encarnações, porque ele enganou, ele traiu, ele mentiu, ele tinha que cair um dia na real que o verdadeiro tesouro não é aquele que a traça não corrói e que o ferrugem não destrói. Então, essa é a imagem que fica do espírito que caiu, mas ele vai voltar para reparar, para chegar numa melhor posição, e a aurora representa o bem na sua expressão. Em qualquer situação ali, ela optou pelo bem. Então, para fechar, eu diria que essa história, ela simboliza bem, coloca na prática, uma frase do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola: o amor cobre multidão de pecados. Obrigado, Marta. Agora vamos ouvir aqui as considerações finais do nosso irmão Geraldo. Por favor, Geraldo. Inicialmente eu queria dizer para mim que é uma honra estar aqui ladeado pela Marta, pela Maíse, e aqui conduzido pelo mano Roberto Versiani nesse debate. Gostaram dessa parte? A parte agora é melhor ainda. Gostaria de agradecer a presença de vocês, também elogiá-los por estarem aqui presentes num domingo, 7h da noite, para assistir um filme que foi até 8h30, não é isso? Depois ficamos um tempinho, um debate que começa quase às 9h, e nós estamos encerrando agora às 10h praticamente, 10 e pouquinho, e pessoal aqui firme e presente. Então vocês estão de parabéns, porque estão fazendo uma escolha que é salutar e que é possível fazer naturalmente, agradecendo aos outros que não puderam estar aqui também e que seja a oportunidade da gente estar aqui presentes, não é? Malévola. Primeira vez que eu assisti o filme, o que me ficou o seguinte: é o lado bom do vilão. Malévola ou benévola? Porque é o que nos fica como pergunta. Ela se transformou, sentindo o verdadeiro amor, e foi num crescendo, enfrentando as suas sombras, as suas dificuldades, os seus dissabores, os seus ódios, e conseguiu construir, porque no fundo ela deixou predominar a sua natureza, como toda a nossa natureza, que é boa, embora a gente tenha a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Ela escolheu temporariamente o mal, ali é representado na figura sombria, até por um ódio que se manifestou no processo de vingança. Depois ela perdoa, até mesmo a cena em que tem a queda, quando o seu amor, aquele príncipe que se transforma em rei, ainda tenta segurá-la num embate, numa luta. Ela não queria que ele morresse, conforme aqui foi destacado.
até vê a queda dele como se um certo, não é? Assim, gostaria de ter salvado a vida dele, mas ele não estava preparado, e ali tem toda uma simbologia. O filme é riquíssimo em símbolos para a gente poder refletir. Vários foram colocados aqui, e tenho a impressão que cada vez que a gente assistir ao filme, nós vamos descobrir novos elementos de reflexão, porque ele de fato é muito rico. Então, parabéns também aí à equipe do Rabelo pela escolha do filme, porque o filme é muito adequado e dá para a gente realmente tirar muitos fundos morais, né? Muitas lições morais para o nosso próprio aperfeiçoamento, para a nossa reflexão. O que fica de fato é que o amor vence o ódio, o bem vence o mal e as luzes vencem as trevas. Muito obrigado pela atenção. Eu acho que ela é a malvada favorita do Geraldo. Além de linda, né? Mas aí a gente pode dizer essas coisas. Tá certo. Mas, por favor, suas considerações finais. A sutileza final do filme é quando sobem os créditos e a atriz Angelina Jolie, que faz a Malévola, canta: "Foi você o sonho bonito que eu sonhei", o clássico, que é a música de Malévola. Quando terminou aquilo no cinema, eu falei: Jesus, meu mundo caiu e se levantou de novo. A minha geração morreu e nasceu de novo. Porque eu, se fosse ela, nunca mais fazia um papel. Porque como que ela vai repetir em outro filme Malévola? Ela é Malévola no filme. Mas o extraordinário é imaginar que o filme deixa bem claro que sem as asas, até que ela reencontrasse as asas, ela foi metade. Mas, em consequência, ele que tirou as asas dela foi metade também. Foi metade a vida inteira. Porque o remorso, o amor que ele não soube dar a ela, o martirizou para sempre. Por isso, meus amigos, eu desejo a todos nós que seja quem for, seja o que for, nunca permitamos que alguém nos transforme só em metade de tudo que nós podemos ser. É o grande mal que alguém, que alguma circunstância, que algum acontecimento pode fazer sobre nós. Nos fazer acreditar que somos só metade. Sejamos inteiros, porque ainda que tenhamos perdido nossas asas em algum lugar, em alguma parte, até por consequência dos nossos próprios atos, um dia elas vão vir atrás de nós. Elas vão estar de novo conosco, na sabedoria e na beleza para a qual nós fomos criados e que nós vamos alcançar, se Deus quiser. Combinado? Combinado. Sempre, então, a Marta Antunes, ao Geraldo e a Maíse pelas contribuições. Agradecemos a todos vocês pela presença e por ter enriquecido o debate com as várias perguntas, aos nossos companheiros também, colegas que estão assistindo pela FEB TV, e que possamos então, após essas conclusões, essas considerações, essas colocações feitas, quando nós assistimos esse filme novamente, assistirmos com outra visão, né? Com outro entendimento, e que possamos sair mais ricos dessa nova experiência. Obrigado a todos.